Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje vamos estudar a passagem que está no Velho Testamento, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 24 até o verso de número 31. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versos 24 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica de qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós suplicamos que o Senhor possa falar ao nosso coração, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler está dentro do contexto da oração que Salomão, o rei de Israel, fez ao Senhor após ter concluído o templo. Salomão, filho de Davi, recebeu esta incumbência de construir a casa do Senhor, construir o local de culto, o local em que o povo do Senhor, tanto da região de Jerusalém como de toda a Palestina, pudesse de tempos em tempos vir para adorar ao Senhor na sua casa. Nós sabemos que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Nós sabemos que nem os céus podem conter o Senhor, nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Mas Deus sempre foi servido em manifestar a sua presença no meio do seu povo de maneira simbólica, em locais simbólicos. Por exemplo, quando Noé, após ter saído da arca com a sua família, ele construiu um altar e adorou ao Senhor. Da mesma forma, Deus falava a Abraão e se manifestava ao servo dele em todo o tempo. Assim como Jacó fez uma coluna em Betel, erigiu uma coluna e adorou o nome do Senhor. Quando o povo do Senhor peregrinou pela terra, ou em direção à terra de Canaã, o Senhor Deus ordenou a Moisés que fizesse uma tenda, ou uma grande tenda, que foi chamada de tabernáculo. E o povo de Deus, peregrinando, estava sempre usando o tabernáculo como um
instrumento simbólico da presença de Deus no meio do seu povo. E esse tabernáculo foi usado em todo o tempo, até que Deus, através do servo dele, o rei Salomão, permitiu a construção do templo na cidade de Jerusalém, no Monte Sião. O fato é que, tanto no tabernáculo como no templo, havia os acessórios que eram usados para a adoração, para o sacrifício, mas o objeto mais importante que acompanhou o tabernáculo e que depois também acompanhou o templo e que Salomão trouxe para o templo era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha dentro dela 3 objetos: a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. E estes 3 objetos significavam a presença de Deus no meio do seu povo. A vara de Arão que floresceu, indicando a ressurreição. O maná, indicando o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E as tábuas da lei, a palavra do Senhor. O fato é que nesta arca tinha uma tampa, e a tampa era chamada de propiciatório. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, quando comparecia à presença do Senhor para expiar o pecado do povo, para suplicar ao Senhor o perdão pelo pecado do povo, aspergia o sangue sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Simbolicamente, como Deus estava dentro da arca, então Deus, ao olhar para o sacerdote, o sumo sacerdote, Deus via o sangue do animal que tinha sido derramado. E nesse sentido nós observamos que o apóstolo João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De sorte que quando Deus olha para mim e Deus olha para você, Ele não nos vê inicialmente. Ele vê o seu Filho Jesus Cristo, que foi o sacrifício pelos nossos pecados. Por isso que nós devemos nos apresentar diante de Deus em nome de Jesus. Que nós devemos nos dirigir a Deus em nome de Jesus. Porque é o Senhor Jesus Cristo quem abriu o acesso para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor. No entanto, no Velho Testamento, estas realidades ainda não estavam presentes, obviamente. Aqui no Velho Concerto, nós temos o rei Salomão, concluindo, portanto, a construção do templo, e agora ele está orando ao Senhor e pedindo ao Senhor pelo povo. Quando nós vemos especialmente esta expressão do verso de número 29, no final, que o povo deveria estender as mãos para o rumo da casa, era no sentido de que simbolicamente Deus estava ali presente. Da mesma forma, nós entendemos que hoje o templo é a presença do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos o templo do Espírito Santo e nós abrigamos o Senhor Jesus Cristo em nosso coração. O fato é que eu gostaria de pensar aqui nesse trecho da oração de Salomão sobre como que nós devemos nos portar na presença de Deus. Qual deve ser a nossa postura na presença de Deus? Salomão fala a respeito de 4 situações que poderiam vir sobre a vida do povo de Deus. Ele fala sobre o inimigo, ou seja, sobre a guerra, no verso de número 24. Ele fala sobre a seca, no verso de número 26. Ele fala sobre a fome, no verso de número 28. E ele também fala sobre a doença, no verso de número 29. São 4 situações que afligem
qualquer ser humano. A situação de guerra, de inimizade, a situação de seca, a situação de fome e a situação de doença. Mas era possível que as pessoas que passassem por estas 4 situações fossem abençoadas pelo Senhor Deus. Mas para que elas fossem abençoadas pelo Senhor Deus, elas precisavam ter algumas posturas diante de Deus. Por isso eu quero olhar para esta passagem e pensar com os irmãos nesta noite sobre qual deve ser a nossa postura diante do Senhor. Qual deve ser a minha postura diante do Senhor? Olhemos para o texto. Logo de início, no verso de número 24, nós já encontramos o rei Salomão nos mostrando: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa. A primeira postura que nós precisamos ter diante do nosso Deus é uma postura de conversão. Se converter, diz Salomão a respeito do povo. Quando o povo se converter, a primeira postura que eu e você precisamos ter diante do nosso Deus, na presença do nosso Deus, é a postura de conversão. Lembro-me que ainda quando jovem, no início da minha juventude, saindo da adolescência, morava em Patrocínio, Minas Gerais, e pude participar de uma noite especial numa localidade próxima chamada Esmeril. Lá naquela localidade havia muitos irmãos, como ainda há, muitos irmãos da igreja, inclusive a igreja presbiteriana do Esmeril é uma igreja organizada, tem conselho, tem junta diaconal, e daquela localidade chamada Esmeril saíram muitos e muitos pastores, alguns já foram para a presença do Senhor e outros ainda estão servindo ao Senhor neste mundo. Esmeril é um celeiro de pastores para a obra de Deus. Naquela ocasião, havia uma atividade da mocidade da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino e foi convidado para ministrar a palavra o reverendo Gessé Chagas, que era de lá, mas naquela ocasião ele já estava avançado em dias. E o reverendo Gessé Chagas, quando começou a sua pregação, lembro-me que ele fez a seguinte referência, dizendo, de vez em quando alguém me pergunta, reverendo Gessé, quando foi que o senhor se converteu? E ele continuou dizendo, há 1 minuto atrás. Então a pessoa falou, mas como isso, pastor? O senhor já é inclusive jubilado, ele já estava jubilado porque ele teve um AVC muito forte, né? Mas ele já tinha mais de 30 anos de ministério quando ele teve esse AVC. Então, como é que o senhor, o ministro jubilado, se converteu há 1 minuto atrás? Me explique. E ele mesmo, fazendo a interlocução, nos explicou que converter ou conversão significa mudança de atitude. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, estamos constantemente nos convertendo ou sendo convertidos. O fato é que usamos esta palavra conversão para indicar quando alguém conheceu o Evangelho e teve a sua vida transformada e foi então recebida na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não está errado, mas o termo teológico para isso seria melhor regeneração. Quando nós fomos regenerados, quando nós nascemos de novo, e a regeneração é um ato único, uma única vez,
o Senhor Jesus Cristo entrou no nosso coração, nos transformou, nos perdoou. Isso está em Tito, capítulo de número 3, a partir do verso 4, quando pelo lavar regenerador e renovador do Espírito nós fomos salvos, assim como também é a expressão de João capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos que importava que ele nascesse de novo. A regeneração inaugura a nossa entrada na Igreja de Cristo, e isso acontece uma única vez. No entanto, a conversão é uma mudança constante. Nós sempre precisamos nos converter. Todas as vezes que reconhecemos um erro e mudamos de atitude, nós estamos tendo uma atitude de conversão. E por isso que Deus está falando para o seu povo. E os irmãos hão de observar em toda a história do Velho Testamento, e não só do Velho Testamento, como do Novo Testamento, mas especialmente no Velho Testamento, Deus se dirige ao seu povo muitas vezes, dizendo para o seu povo a necessidade que o seu povo tinha de se converter. O povo já era povo de Deus, mas esse povo precisava mudar a sua postura. A sua postura não estava agradando o Senhor Deus, e essa postura precisava ser mudada. Por exemplo, o verso de número 30 nos diz assim: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. A conversão do nosso coração é algo que o Senhor Deus se agrada. E nós, através da ação do Espírito Santo, somos alertados quando erramos e pecamos, e somos notificados pelo próprio Espírito da necessidade de mudança, de conversão. Por isso, a nossa primeira atitude diante da presença de Deus é uma atitude, ou deve ser uma atitude de conversão. Como que eu devo me portar diante do Senhor? Qual deve ser a minha postura diante da presença do Senhor? Em primeiro lugar, uma postura de conversão. Em segundo lugar, eu devo confessar o nome do Senhor. Estamos na presença do Senhor, portanto, devemos confessar o nome do Senhor. O que significa isso, confessar o nome do Senhor? Deus preza muito pelo seu nome, muito. Inclusive, um dos mandamentos é não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Deus preza muito pelo seu nome. Deus preza tanto pelo seu nome, que o nome dele, quando escrito ou falado no Velho Testamento, era feito com muito temor e com muito tremor. Qual era o nome de Deus? O nome de Deus expressa a essência dele, a sua soberania. O Yehavé expressa exatamente quem Deus é. E foi exatamente isso que aconteceu quando Deus chamou Moisés. Deus apareceu a Moisés numa sarça que ardia, mas não se consumia. E eu repito que o fato da sarça arder ou queimar no deserto era algo comum, natural, não era sobrenatural, mas o fato dela não virar cinzas, isto era sim sobrenatural, e aquela sarça, aquela árvore, ela não virou cinza, e Deus, portanto, a partir daquela simbologia, chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E Moisés estava muito preocupado em saber como se dirigir a Faraó. De repente Faraó ia perguntar: mas quem é que te enviou? E o que Deus disse para Moisés? Eu sou, te enviou. Apenas isso. Diga apenas isto para Faraó. E nós vamos observar que no Novo Testamento, por várias vezes, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. No grego, ego eimi, eu sou, que é equivalente ao hebraico. A mesma conotação, o mesmo significado, o mesmo sentido, porque o Filho de Deus é o Deus encarnado, o eu sou, e ele deve ser confessado. Assim como Deus falou para Moisés, em Deuteronômio capítulo de número 6, a respeito de que os filhos deveriam ser ensinados pelos pais. Então, o Senhor falou para Moisés: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve, Israel, o Senhor, o Yehavé, o Senhor teu Deus é o único Deus. Primeiro, era necessário que o povo soubesse que há um único Deus. E aí Deus continua dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você vai transmitir aos seus filhos. Confessar que Deus é o único Deus. O povo de Israel estava ali presente naquela terra para testemunhar que Deus é o único Deus. E o Senhor Jesus Cristo repete isto quando ele fala em Mateus capítulo de número 10. Ele diz o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Em Atos capítulo 4, verso 12, os apóstolos Pedro e João dizem: porque não há em cima no céu, nem embaixo na terra, nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Ainda o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 10, diz que com a boca nós confessamos e com o nosso coração cremos. Com a boca confessamos que Jesus é o nosso Senhor, e com o coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós precisamos ter essa postura diante do nosso Deus, de confessá-lo. Ainda o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses que naquele dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da presença do Senhor, e o Senhor será confessado como sendo o único Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Esta é a segunda postura que nós devemos ter diante de Deus, uma postura de confissão, confessar o nome do Senhor. A terceira postura é a postura de oração. A Escritura diz aqui que Salomão está colocando o povo diante de Deus, e nesse momento ele está pedindo a Deus: olha, Senhor, quando o povo se converter, quando o povo confessar o teu nome, e quando o povo orar e suplicar diante de ti nesta casa, nós precisamos ter uma postura de oração diante do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de oração diante do Senhor. O Velho Testamento está repleto de mensagens, repleto de passagens, repleto de registros do povo de Deus orando ao Senhor. Exemplo, Ana orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho. Davi orando ao Senhor. Salomão orando ao Senhor. Os profetas orando ao Senhor. O rei Ezequias orando ao Senhor, quando o Senhor mandou o profeta Isaías falar para ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás.
O profeta falou e o rei Ezequias virou o rosto para a parede, porque ele estava deitado, acamado, enfermo, e orou e pediu que o Senhor pudesse olhar para a vida dele e ver que ele estava andando em integridade na presença do Senhor, em retidão, e que o Senhor tivesse misericórdia e concedesse a ele a cura. E Deus acrescentou aos dias do rei Ezequias mais 15 anos. Nós sabemos que a oração não muda o coração de Deus, a oração muda o nosso coração. A oração nos faz compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Quando a igreja em Antioquia resolveu enviar os missionários Paulo, Barnabé, Silas, esta igreja o fez em oração. A igreja jejuou, orou e enviou os missionários para a obra missionária. Oh, meus irmãos, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor nesta postura de oração. Nesses dias tão difíceis que nós temos vivido, vamos intensificar mais e mais as nossas orações na presença do Senhor, colocando diante do Senhor toda essa conjuntura mundial, tudo isso que tem acontecido no mundo, tudo isso que tem acontecido no nosso país, no nosso estado. Vamos orar ao Senhor, vamos entregar ao Senhor, vamos colocar diante dele as nossas vidas numa postura de oração. E aí o rei continua dizendo: uma vez que o povo tenha uma postura de conversão, uma vez que o povo tenha uma postura de confissão do teu nome, uma vez que o povo tenha uma postura de oração, de súplica diante do Senhor, eu peço que o Senhor ouça dos céus, que o Senhor perdoe o pecado do povo, que o Senhor dê vitória ao povo. E é curioso que aqui nós sempre vamos observar Salomão fazendo uma relação entre a tragédia e o coração pecaminoso, porque ele fala de maneira bem clara: se há ferimentos na guerra, é porque o povo está pecando. Se há falta de chuva, é porque o povo está pecando. Se há fome na terra, é porque o povo está em pecado. Se há doença, é porque o povo está em pecado. Vejamos, irmãos, verso 26, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Verso de número 28, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, e assim por diante. Verso 29, toda oração e súplica que todo homem do teu povo, conhecendo a sua própria chaga, a sua dor, e ainda continua, verso de número 30, porque o Senhor conhece o coração pecaminoso do seu povo, verso 31, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias e viverem. Ou seja, o que é necessário é que nós compreendamos que somos pecadores e que tudo que acontece neste mundo tem como base a queda, o pecado. Não necessariamente um pecado específico cometido, mas o fato de sermos pecadores e de vivermos no mundo caído nos traz estas situações de conflitos, estas situações de seca, de fome e de doença, porque o pecado é que trouxe todas essas coisas para o mundo, e o pecado está no nosso coração. E Deus, o nosso Deus, perdoa os nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de concluir esta mensagem que expus nesta noite sobre o tema: qual deve ser a minha postura diante da presença do Senhor? Relembrando que a minha postura diante da presença do Senhor precisa ser uma postura de conversão, de contrição, de arrependimento, de humilhação diante do Senhor.
Eu preciso entender que os meus caminhos precisam ser endireitados pelo Senhor. Eu preciso também ter diante do Senhor uma postura de confissão do nome do Senhor. Cada dia eu preciso dizer claramente que há um único Deus e um único Salvador, que é Cristo Jesus. Eu preciso também ter uma postura de oração e de súplica constantes diante do Senhor, uma vida de dependência diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que tenhamos durante toda esta semana e toda a nossa vida esta postura diante da presença do Senhor, corações convertidos na presença do Senhor, corações que confessam o nome do Senhor, corações que buscam constantemente a presença do Senhor. Oremos. Pai amado, mais uma vez suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos ajude, e que nós, à semelhança de Salomão, possamos nos portar diante da Tua presença, de tal forma que o Senhor se agrade de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.